Bom dia, dia 15 de março de 2024. Levanta-te para mais um dia. As estações da vida. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Isso está em Eclesiastes 3, versículo 1 e 2. A palavra-chave do dia é amadurecimento. E que a gente esteja vivenciando cada estação da nossa vida que a gente passa. Porque tudo vem colaborar e nos ensinar. É nas dificuldades, é nas alegrias, é nos momentos difíceis. E com esse aprendizado é que a gente consegue amadurecer e tá preparado para a próxima fase da vida, né? Para a próxima estação. Porque se a gente está plantando um dia e aquela semente está sendo regada, está pegando sol, ela está sendo bem adubada, aquilo ali vai crescer, vai florescer, vai frutificar e dar bons frutos. Pelo cuidado que a gente tem. Não queira pular as estações da tua vida. Não queira pular as fases. Porque em tudo há o aprendizado. E a indicação bíblica hoje fica em Marcos 14, onde começa com um diálogo dos sacerdotes com os escribas, combinando de procurar ter em Jesus o dolo para que ele seja morto por culpa própria dele, de algo que ele tenha ido contra a lei. Mas eles se preocupam de que não seja durante a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa, para que não atrapalhe, para que não haja confusão e tumulto na festa. E Jesus foi convidado para um jantar na casa de Simão o leproso, em Betânia. E ele estando lá, chegou aquela mulher com um vaso de alabastro e derramou sobre Jesus. E alguns dos presentes que estavam lá começaram a falar: por que essa mulher faz isso? Que desperdício! Um vaso de alabastro cheio de unguento do nardo puro mais caro. Por que não vende por mais de 300 dinheiros e dá aos pobres? E Jesus já os repreende: por que a molestais? Deixe-a, porque ela fez boa obra a mim. Porque aos pobres sempre vai ter, mas a mim nem sempre tendes. Essa fez o que podia, antecipou ungir meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, o que essa mulher fez aqui hoje, em qualquer lugar do mundo que o evangelho for pregado, vai ser falado nela em memória. E chega o dia da Páscoa e Jesus fala para 2 discípulos irem, que encontrará na cidade um homem carregando um cântaro de água. E a casa que ele entrar, os discípulos vão entrar e vão falar: eis a casa que o nosso Senhor fará a sua Páscoa com os seus discípulos. E assim foi. E quando chegou a hora, Jesus foi com os seus 12 discípulos. E assentados à mesa para comer, Jesus diz: um entre vós me trairá. E eles se entristeceram e começaram a dizer entre si: será que porventura sou eu, mestre? E Jesus responde: é um dos 12 que mete a mão no prato comigo. E Jesus disse: o Filho do Homem vai, como assim está escrito, mas ai daquele homem por quem ele será traído. Era melhor que nem tivesse nascido. E Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e disse: eis que este é o meu corpo, tomai e comei. E tomando o cálice, deu graças e os entregou. E disse: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beberei novo no reino de Deus. E Jesus disse: essa noite todos hão de se escandalizar em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu tiver ressuscitado, eu irei diante de vós a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalize, eu porém nunca. Em verdade te digo, Pedro, ainda esta noite, antes que o galo
cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E Pedro com veemência disse: ainda que seja necessário eu morrer contigo, eu não te negarei. E foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus falou: fiquem aqui enquanto eu oro. E tomou para si João, Pedro e Tiago, e falou que estava angustiado e com pavor. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se na terra e orou. E se fosse possível, passasse dele aquela hora. Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta-se de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou seus discípulos dormindo e disse: Pedro, não podes vigiar comigo 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. E Jesus foi de novo orar e voltou e os encontrou dormindo de novo. Isso por 3 vezes. E lhes disse: dormi agora, basta, a hora é chegada. Eis que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E veio Judas com os escribas, os anciões e muita gente com porretes e paus nas mãos. E disse: eu vou beijá-lo. E Judas, chegando perto de Jesus, aproximou-se e disse: Rabi, Rabi, e deu-lhe um beijo. E assim todos já correram e pegaram Jesus e o prenderam. E Jesus disse: saístes com espadas e porretes a me prender, como se eu fosse um salteador. Todos os dias estava convosco no templo, ensinando-vos. E não me prendestes? Mas tudo isso é para que se cumpra as Escrituras. E um jovem o seguiam, todo envolto de um lençol, e puxaram-lhe esse lençol. E ele estava nu e saiu correndo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E Pedro o acompanhava de longe. E eles buscavam ter testemunhos para matar Jesus, mas não encontraram. E alguns testificavam falsamente, dizendo: ele disse: eu derribarei esse templo construído por homens, e eu edificarei outro em 3 dias, mas não feito por mão de homens. E o sumo sacerdote, no sinédrio, o perguntou: e nada tu respondes? E Jesus se calou. E mais uma vez ele veio perguntar: és tu, Jesus Cristo, o Filho de Deus bendito? E Jesus disse: eu o sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: para que precisamos de mais testemunhos com essa blasfêmia? E começaram a cuspir, a lhe dar bofetadas e punhadas e dizer: profetiza. E uma serva do sumo sacerdote viu Pedro e o apontou, dizendo que ele era um dos de Jesus. E Pedro o negou: não, eu não o conheço. E essa empregada falou: é sim, é ele sim. E Pedro diz: não, não sou eu. E mais alguns começou a apontar para Pedro e falar: é sim, ele é um deles, ele é um galileu. E Pedro falou: verdadeiramente não sou eu, não o conheço. E ele escutou o galo cantar por 2 vezes e recordou das palavras de Jesus. E saindo dali chorou. E debaixo dessa palavra vamos orar. Pai amado, Pai querido, nesta manhã, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, Pai. Tu que é onisciente, Pai, que vê tudo, Pai, que esquadrinha o nosso coração, Senhor, o nosso pensamento, Pai, que já sabe do nosso amanhã e mesmo assim nos ama e nos trata todos igual. Sim, Papai, eu creio, Senhor Jesus, que mesmo Tu sabendo o que Judas iria fazer, o Senhor ainda dividiu o pão no mesmo prato com ele, Senhor.
E assim faz com os teus filhos, Pai. E quantas vezes, Pai, nós somos como Pedro, Pai, negando a Ti, Pai. Quantas vezes nós negamos a Ti, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, pela nossa incredulidade, pela nossa covardia, Senhor, pelo nosso medo e timidez, Senhor. E na Tua palavra diz que nenhum desses entrará no reino do céu. Senhor, fazer com que a gente seja forte e corajoso, Senhor. Que a gente seja destemido, Pai, e que a gente seja cheio do Teu Espírito Santo, para que assim a gente seja cheio de ousadia, rompendo em fé, Pai, e Te obedecendo, Senhor. Porque Tu diz na Tua palavra que há um tempo para tudo, Senhor. Sim, Pai, que nós tenhamos nosso tempo de aprender, de se encher, de ter intimidade contigo, para sair fazendo a Tua obra, para fazer o ID do Senhor, Pai. Pai, obrigada, Senhor Jesus, por tudo, Pai. E que todo dia a gente venha refletir para que a gente não Te traia, Pai, como Judas ali o fez, Pai. Para que a gente, Senhor, não Te venda, não Te troca, Senhor. Porque quantas vezes a gente troca o tempo de intimidade, de ter contigo em oração, para ficar vendo outras coisas que não nos acrescentem nada, que não agrega nada na nossa vida, nem aqui neste mundo natural e nem no sobrenatural, Pai. Pai, vem nos ensinar, Senhor Jesus, a ter cada vez mais intimidade contigo, Te buscar em verdade e espírito como verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Um dia abençoado, próspero e cheio da presença do Senhor.